Olá, pela graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre dom. E nós vamos falar que a salvação é um dom de Deus. Tudo na nossa vida é dom. Uai, mas quer dizer que até para ser salvo tem que ter o dom? Sim. A salvação é um dom de Deus. E nós vamos pegar versículos da Bíblia para fazer esta comprovação. Aqui em Efésios 2, aqui está escrito: a salvação é pela graça. Se a salvação não fosse pela graça, se não fosse pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo seria em vão. Então nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo e pela graça dele. Aqui estamos nós ainda mortos em nós, são ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Aqui no verso 8, veja o que está escrito. Aqui em Efésios 2, verso 8, está escrito assim, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja que a salvação é um dom. As escrituras deixam bem claro aqui que é um dom. Muitas pessoas falam assim, então se é um dom, então é o seguinte, então não vai adiantar nada eu lutar, então eu vou fazer tudo que me der na telha, já que a salvação é um dom. Se você faz isso, se você fala isso, isso mostra que você não foi salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Você não está debaixo da graça. Porque nós não fazemos barganha com Deus. Ninguém faz barganha com Deus. Nós não lutamos para ser salvo. Nós lutamos porque nós somos salvos e não para ser salvos. Então, isso é o verdadeiro pensamento de um verdadeiro cristão. 1 aos Tessalonicenses, verso 4, está escrito assim, ó. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Aqui não está escrito assim, que a vossa eleição depende daquilo que você faz, depende de você. Não, a vossa eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses 5, verso 9, está escrito assim, ó. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo nós somos salvos. Então aqui ele fala de destino aqui. Há pessoas destinadas para a salvação pela graça. Em Apocalipse 21, verso 27, veja o que está escrito aqui, ó. Aqui é aquela ocasião que as pessoas estarão ali no céu, as pessoas escolhidas por Deus. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação lá no céu, e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então já tem pessoas que já têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então veja aqui que já é um dom. Aqui São Mateus 20, aqui do verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, aproximou de Jesus, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedes. Podeis vós beber do cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado. Diz-lhe podemos?
Diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a dá-lo, mas para aqueles para que o meu Pai o tem preparado. Veja, então, já tem aquelas pessoas preparadas para sentar do lado de Jesus Cristo, mostrando aí, mais uma vez, que a salvação é um dom. São Mateus 22, verso 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui aquele episódio, aqui Lucas 10, foi quando Jesus mandou que os apóstolos expulsassem os demônios das pessoas e orassem pelas pessoas. E eles ficaram alegres porque os demônios lhes sujeitavam. Mas veja o que Jesus disse para eles: não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Veja, Jesus disse para eles: os nomes de vocês têm que ficar alegres, não é porque vocês estão expulsando demônios, não é porque vocês estão falando em línguas. Tem pessoas que estão alegres porque recebeu uma cura, isso é muito bom, mas não adianta ficar alegre só porque recebeu uma cura, só porque os demônios lhe sujeitam, mas por os seus nomes está escrito nos céus. Veja que o nome dos apóstolos já estavam escritos. São João 6, verso 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Veja, aqueles que se aproximam de Deus é porque o Pai já o deu, já é do Pai, de modo nenhum o lançará fora. Veja o ladrão da direita. Ladrão da direita roubou a vida inteira. Por que ele foi salvo ali? Porque de maneira nenhuma ele foi lançado fora. Ali ele já estava, o nome dele já estava escrito no livro da salvação. Por isso ele foi salvo ali. Veja que não foi mérito nenhum. O ladrão da direita não teve mérito nenhum e foi o primeiro a entrar no céu. Muitas pessoas se escandalizam deste assunto, mas isso não depende de nós. É o Pai que fez isso. Não sou eu que estou inventando. Aqui em São João, verso 15, veja o que Jesus falou para os apóstolos: não me escolhestes vós a mim. Não foi aos apóstolos que escolheu Jesus, mas eu vos escolhi. Veja que Jesus escolheu os apóstolos. Vocês podem observar que foi Jesus que foi até os apóstolos, não foi os apóstolos que foram até Jesus. Então, da mesma forma, vamos ser nós também. É Jesus que vem atrás. E aquelas pessoas que Jesus não vem atrás, elas não virão até Jesus. Então, o ser humano não procura a Deus, é Deus que procura o homem, é Deus que vem atrás do homem. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto é em meu nome pedirdes ao meu Pai, vos conceda. São João 17, verso 11, está escrito assim, ó: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vos para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Então, aqui está mais uma prova que aqueles que o Pai deu a Jesus virá a ele. Aqui é o fato de Jesus ter falado antes de Jacó ter nascido, Jacó e Esaú, porque não tendo ele ainda nascido, nem tem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras. Vejam, a obra não salva ninguém. Obra não salva ninguém, senão o jovem rico seria salvo. Mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó
e aborrecia Esaú. Então Deus amou Jacó, que era um trapaceiro, antes dos dois nascer. Ele amou Jacó e aborreceu Esaú. O que nós podemos fazer? Se Deus fez isso, que diremos, pois, que é injustiça da parte de Deus? Oh, mas então é injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós, irmão. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz as Escrituras, isto mesmo, levantei para mostrar o meu poder. Aqui foi Faraó. Deus levantou Faraó para mostrar o meu poder. Assim como levantou esse monte de pastores aí, ó, que expulsam demônios no nome de Jesus Cristo, para cumprir as Escrituras. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto que resiste à sua vontade? Homem, quem és tu que a tu replicas? Porventura a coisa formou, dirá que a formou? Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra? Então, aqui, ó, Jesus, Deus, fez vaso para desonra. Tem pessoas que foi feito para desonra, que é o caso de Faraó, foi feito para desonra. O ladrão da esquerda foi feito para desonra. Judas foi um vaso criado para desonra. E nós temos que torcer para que nós sejamos um vaso para honra. Veja que ele suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Tem pessoas que já são preparados para a perdição. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos torcer para que nós sejamos vasos de honra, porque somente pela misericórdia de Deus, para que nós possamos ser salvos. Porque se não for pela misericórdia de Deus, se for pelo homem, o homem não escolhe a Deus. O homem não escolhe a palavra, como muitas pessoas. Escolhe uma religião. Religião não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Agora, para nós concordarmos com a palavra, Deus vai ter que colocar a palavra dentro de nós. Porque o ser humano, pela sua natureza, o ser humano ele vai para o lado errado. O ser humano não tem estrutura para escolher a palavra de Deus. Então, se você soltar a mão do ser humano, se Deus soltar a mão do ser humano cai no buraco. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Dê o seu like. Passe esta mensagem para quem está necessitado de uma pregação como esta. E é isso aí, irmãos. A nossa vida aqui nessa terra é simplesmente um cumprimento. Nós estamos cumprindo uma novela que Deus escreveu. Nós apenas somos um cumprimento da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.